amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento na área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Advance de Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. YTech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais e se conectar com a gente através das plataformas digitais. Nós estamos em todas. Todos os dias a gente solta muito conteúdo bacana lá. Aproveita para você consumir e estar perto da gente. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado para lá de especial. Ele é coordenador do Hub Hackers do Bem na Rede Nacional de Pesquisa e lidera esforços em cibersegurança e privacidade aqui no Brasil. Além de sua carreira técnica, ele se destaca como educador, mentor, promovendo a conscientização e o desenvolvimento de líderes na área de cibersegurança. Christian, muito obrigada que você veio aqui hoje. Obrigado, Rô. Obrigado por estar, enfim, no podcast, né? Vamos dizer assim. Obrigado pela oportunidade e conversar um pouquinho com você sobre tudo isso. Segurança, carreira, inovação, tudo isso. Christian, conta pra gente como que você escolheu trabalhar na área de tecnologia. Bom, na área de tecnologia foi bem... Eu não digo que fui forçado, né? Mas... Essa é boa. Foi meio que por acaso, né? Eu já faço parte de uma geração que vem antes do bug do milênio, né? Então, basicamente, a gente... Quando foi a abertura dos computadores para a gente poder comprar aqui no Brasil, eu comecei a fazer o curso técnico de processamento de dados, isso em 1900 e Guaraná com rolha. E aí foi assim, um curso de, como é que eles chamavam na época, de digitação, e foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo da tecnologia, né? Então, eu já passei por algumas etapas da tecnologia e algumas marcos aí grandes da tecnologia. Para você, você tem algum momento que você define como um momento marcante ou uma virada de chave? Sim, eu acredito que tem várias viradas de chave que a gente faz na vida, né? Mais na parte pessoal, mas a de carreira realmente foi quando eu entrei em segurança da informação, que foi em torno de 2012. Eu trabalhava numa rede de calçados como gestor de redes, né? Gerenciava a rede toda e tudo. E aí tive uma oportunidade de trabalhar num grupo de pesquisa em Campinas. Aí eu entrei para fazer, já tinha terminado a faculdade e comecei a fazer MBA em segurança e entrei no grupo de pesquisa de segurança da informação para trabalhar com como aderir a cibersegurança e computação em nuvem, tudo isso para o governo brasileiro. Então, eu fiquei um tempo trabalhando com segurança que na época a gente está falando de 2010, 2011, então era uma coisa bem igual tem inteligência artificial agora, mas lá atrás, na época da nuvem. E nesse período, Christian, quem são as pessoas que inspiram você? Bom, teve muita gente que passou, que cada um acaba, né? Na vida sempre a gente aprende, pega uma coisinha de aqui, outra dali. Eu tenho alguns amigos próximos, né? Que sempre, mesmo sendo mais novos do que eu, ou seja, uns 4, 5 anos, trazem características que a gente fala, pô, vou ser igual a ele, então... eu não gostaria nem de falar de uma pessoa específica, mas um grupo de pessoas que a gente já está junto, independente de em qual empresa está e tudo, a gente está junto há algum tempo, já desde 2008 para 2010, que é esse grupo que estava lá atrás. Então, cada um tem uma coisa que eu acho muito
muito boa nelas que é um grupo que a gente chama Sapé com Pueco, então... Como é que é? Sapé com Pueco é uma longa história aí porque a gente, né, tinha umas pessoas que não sabiam falar espanhol, a gente estava num evento de segurança na Argentina, e um queria comer porco, aí o outro também, aí saiu isso aí e ficou. Aí é o nome do grupo até hoje. Então, tem uma galera legal lá que, assim, o Fernando tem uma característica que eu acho muito legal, o Maquino, o Fausto, o Edu. Então, todo mundo tem um pouquinho ali que realmente o grupo em si, eles acabaram não me moldando, mas eu tento ser igual a eles, entendeu? É como sempre falam, né? Pra gente se rodear de pessoas que a gente admira e tudo. Então, sempre tento estar com essa galera que eu admiro muito. Christian, você atua, né, na RNP coordenando o projeto Hackers do Bem, né? Isso. Conta um pouquinho para a gente o que é esse projeto. Bom, eu sou... dentro do projeto Hackers do Bem, tem algumas metas, né? Entre eles, a meta do Hub de Cibersegurança. O programa em si, a gente submeteu um projeto para capacitar 30 mil pessoas em cibersegurança. Foi um sucesso tremendo. É um sucesso, porque ainda está no seu funil de ensino. Então, nas últimas 2 fases, a gente teve em torno de 129 mil pessoas cadastradas. Então, 129 mil pessoas já tem um pouquinho, não digo 129, mas ali algumas dessas já tem uma noção do que é cibersegurança, uma noção do que é tecnologia. Então, é muito inclusivo, né? Ou seja, a gente está trazendo para o mercado de trabalho pessoas na área de cibersegurança. Agora está as últimas 2 fases, que é a parte de especialização e a parte da residência tecnológica, onde os 216 melhores alunos vão receber uma bolsa, vão ter algumas oportunidades dentro dos parceiros que a gente está buscando para poder, se tornar dentro de um futuro próximo referência de cibersegurança. É uma pancada de gente, hein? Nossa, é difícil lidar com tanta pessoa assim. Mas é legal porque você vê que acaba a pessoa, por exemplo, não tem requisito nenhum, né, para esse curso livre, né? Não é uma certificação, não é nada, é um curso livre. Então, você vê que pode mudar a pessoa que está no ensino médio, por exemplo, está em transição de carreira, você pode dar vislumbrar alguma coisa maior e melhor para ela estudando. Então, é bem, bem, bem bacana. Você falou de inclusão. Eu queria puxar com você um tema que são as pequenas empresas. Né? A gente tem, normalmente a gente fala de PME, né? Pequena e média empresa. Mas eu queria puxar aqui para P. Né? P é bom. P é bom, eu acho demais. A pequena empresa, porque a quantidade, né, é muito grande. Como que a gente faz, Christian, na sua opinião, para a gente aproximar a pequena empresa da tecnologia? Tá. Vou só dar um pouquinho para trás. Eu gosto muito de tecnologia, então sempre estou antenando com algumas coisas, né? Gosto muito de inovação, mas muito mesmo. Mesmo que eu não esteja diretamente trabalhando, a gente tem que estar sempre antenado com o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que que a gente está no meio de tecnologia, consegue lidar bem. Mas, como você falou, né? O PME não. O PME, às vezes, ele quer vender mais, às vezes não consegue estudar, às vezes não consegue ter uma oportunidade de ser incluído, né, dentro desse contexto de tecnologia. A pergunta é bem complexa, porque as pessoas hoje, elas não querem gastar dinheiro, às vezes não tem tempo de treinar, né? Mas existem algumas coisas que podem ser feitas pelas empresas, por exemplo, tratar melhor, não tratar, né? Mas dialogar melhor com o seu cliente através de um WhatsApp, através de uma pesquisa que ele pode fazer, usar ferramentas gratuitas, forms,
que tem a Microsoft, o Google, todo mundo tem informes gratuitos. Então, tem algumas coisas que podem melhorar muito, né, a essa gestão do cliente, porque basicamente a pequena empresa ela quer vender de algum jeito, né? Ou seja, quer vender o seu produto. Independente se for um espetinho, uma lavanderia, independente do nicho que ela tem. Então, o ouro dela é o produto dela e o cliente dela. Então, e a gente sabe na área de negócios que uma venda é uma venda, mas se eu vendo recorrentemente para a mesma pessoa, isso é um ouro, isso aí é um diamante. Porque se ela comprou uma vez, 2, 3, 4, ela sempre vai comprar com você. Então, essa parte de fidelização e tratar as pessoas um pouco mais próximos ali e criar o seu nicho ali, eu acho muito importante. E a tecnologia, através de algumas ferramentas, é possível. E não precisa muito, nem dinheiro. É só fazer mesmo. É bacana você trazer isso, porque a gente muitas vezes fala, né, de tecnologia e a pessoa pode pensar, poxa, mas são coisas complexas, são coisas que vão mudar minha vida, vai dar muito trabalho. Você está falando de coisas simples. É simples. Posso dar um exemplo. Eu não lembro em qual site de notícias eu vi, mas eu vi uma pessoa fazendo já. Ela tem muita gente idosa no bairro, por exemplo, ali na região. E ele mapeou as pessoas. Todo mundo comprava várias vezes e em vez de os idosos comprar até ele estava entregando através de um WhatsApp. Então, chegou fruta nova, você quer que eu leve? Então, esse tipo de coisa a pessoa, mesmo que custe um pouquinho mais, ela vai comprar com esse pequeno empresário ali, ou até mesmo numa lavanderia, se comunicar melhor. Olha, já liberou através de um WhatsApp ou de algum tipo de comunicação aí, ele já liberou uma máquina, eu reservo a máquina para você através do WhatsApp, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, são coisas que dá para fazer sem dinheiro nenhum, né? Ou seja, é só... pode até pegar o sobrinho que manja um pouquinho mais, né? Ou alguém, estuda isso aqui, faz isso aqui, e vai dar certo. Porque eu acho que hoje a gente, todo mundo, você tem que se aproximar muito do cliente. Eu acho que é aí que você acaba ganhando. Então, se você, enquanto mais conhecer o cliente, mesmo que seja um papel de pão ali, um CRM no papel de pão ali, todo mundo, você pega o telefone, endereço, faz isso uma planilhinha, eu acho que vale muito a pena para o pequeno empresário. E, na sua opinião, para esse público, quais são os cenários, né, que a gente fala em cibersegurança, que essa pessoa precisa estar preocupada? Já grava aí o que ele está falando. Vamos gravar, gente. Bom, a gente sabe que hoje em dia a gente tem um Instagram, tem o WhatsApp, que mais? Tem gente ainda, bastante gente usa o Facebook. Então, eu acho que você ter um cuidado na hora de clicar nos links em algum aplicativo que você precise, isso é muito importante. Você ter o cuidado. Porque, por exemplo, para você perder um Instagram, basta clicar num link diferente ali que você não conhece. Perder um Facebook, a mesma coisa. Então, eu acho que se você desconfiar de tudo que chega no teu e-mail, de tudo que mandam de mensagem, desconfiar de tudo, eu acredito que é o primeiro ponto, né? Ou seja, desconfiar de qualquer coisa. Até mesmo se um filho mandar uma mensagem estranha, liga pro filho. Ou seja, alguém mandou um e-mail estranho. Pô, fulano, você me mandou um e-mail estranho? Tinha um link? Não sei. Não fui eu, então já deleta, nem pergunto o que é, né? Então, eu acho que nesse mundo digital, a gente perder uma conta, você pode perder um negócio. Tem muita gente que vende pelo Instagram. Então, se você perder o Instagram, você perde a tua empresa, pequena empresa. Então, ter duplo fator de autenticação, ter esse zelo de clicar em alguma coisa que não ficar como o pessoal lá fala, dedinho nervoso, né? Ou seja, já vai clicando em tudo que acha. Não, deixa eu ver isso aqui, vou testar. Quer dividir? Pega um celular, faz um celular só para o trabalho, só para deixar da empresa. Esse é o celular da empresa. Mesmo que seja com recursos pequenos, um celular mais
um pouquinho melhor para você fazer uma coisa ou outra, e um celular específico para poder clicar onde você quiser, né? Então, eu acho que fazer esse tipo de coisa é bem importante para o pequeno empresário. Você comentou sobre ter o cuidado de não ficar apertando em tudo, né? Isso. Porque uma coisa que eu percebo, que eu vejo, que as pessoas, muitas vezes, por não conhecer direito Sim. o que ela está fazendo, ela tem medo de mexer. Então, a gente Isso. tem duas situações aí. Sim. A pessoa que tem medo de clicar Isso. e deveria clicar, mas lê o que está escrito na tela, né? É só ler. Eu falo muito até para dona Eunice, eu falo bastante. Quem é Dona Eunice? Minha sogra, né? Eu falo, olha, ela me liga, eu posso clicar aqui? Eu falei, primeiro, vamos ler o que está escrito. Então, a leitura ali é principal. Se tá estranho, não clica. Se veio, por exemplo, de um sheik árabe oferecendo dinheiro, não vai clicar ali, né? Para querer resgatar esse dinheiro, né? É golpe. A gente sabe. Ixi, tem um africano aí que tá com um monte de e-mails que manda faz anos já, dizendo que é uma herança. Então, o pessoal vai lá, clica para ver o que é e já cai nesse tipo de golpe. Então, por exemplo, ontem... eu comentei com você que eu estava no evento, o número dos Estados Unidos me ligando. Me ligou, eu atendi, era uma mensagem do banco X que estava dizendo que tinha bloqueado o meu pagamento. Não tenho conta no banco X e o banco X não é dos Estados Unidos. Então, aí, pronto, é golpe, né? Então, Pô, melhora esse golpe aí. Né? Então... E tá muito, ou seja, todo mundo liga para você dizendo, olha, fulano depositou X dinheiro, é golpe. É golpe, certeza que é golpe. Você fala, isso é golpe. Se a pessoa desligar, é porque é golpe. Já aconteceu algumas vezes comigo, tá me cheirando golpe isso daí. Fica então, mais ou menos assim. Eu quero dar uma dica aqui. Muito bom. Eu fiz um podcast com a Cristiana da Claro e ela falou que é muito comum, às vezes, as pessoas receberem uma mensagem e falam assim, e a voz é igual do meu filho, é igual, e agora começaram a fazer chamada de vídeo, e a pessoa ali falou, não, mas eu vi, era minha mãe, era meu pai e tal, e pedindo dinheiro. Aí ela falou assim, cara, combina uma senha entre a família, uma coisa que aleatória entre vocês. Falou a palavra... que vocês combinaram, é a pessoa, sim. Se não falou, não. Sim. Porque aquilo ali não tem como a pessoa hackear. Não tem. Né? Então, assim, é uma dica que eu falei, sim, não, bacana. É muito bom, isso é bom. Né? Muito bom. Aí, lá em casa, foi a discussão, qual é a senha? Não, ficou um tempão, né? E não chegou a lugar nenhum, né? Em casa também a gente tentou fazer isso, mas o pessoal acaba esquecendo, eu esqueci, enfim, daí não tem jeito. Mas o interessante é que se você falar qual é a senha, de repente, seu filho chega lá e fala assim, pô, pai, esqueci. Sim. Mas aí já tem né? um contexto ali para vocês trabalharem. Não um negócio dele chegar e falar qualquer coisa e, de repente, você fala, não é o meu filho que está falando aqui comigo. Então, existem importante. Formas, sim, né? Sim, muito, muito importante isso. E até mesmo no receber e-mail, né? Você tem um círculo que manda e-mail para você sempre. Você tem um círculo que manda WhatsApp sempre. Então, chegou uma coisa diferente... que alguém mandou, já questiona, já não clica e tem mais... eu acho que... Eu não gosto muito da palavra, né? Pode até soar um pouco pejorativo, mas se você quiser pode depois ver. Ser promíscuo, não pode sair clicando em tudo que é coisa, abrindo. Ou seja, aquilo é um bem, é a tua identidade digital. Né? Então, um Facebook, o celular... Se roubarem um celular hoje, meu Deus do céu, é complicadíssimo. Então, o pessoal consegue fazer muita coisa. Então, realmente ter um zelo grande pela sua identidade digital, que vamos dizer assim, né? Facebook, Instagram, o que seja, né? E-mail até. Não sair dando e-mail para todo mundo. Não, cadastra aqui seu e-mail. Pô, não é legal. Também. Eu vejo também gente que a chave Pix é o do número do CPF. Então, já põe número aleatório, já põe outro e-mail do Pix, por exemplo, christian.pix, arroba sei lá o quê, é minha chave Pix, aí não está vinculado com nada aqui, né?
Então, realmente... E é difícil, né? Porque todo mundo na área de segurança fala, vamos conscientizar. Não tem que conscientizar, tem que educar. Se você educa, você ensina. E depois você, como é que se diz? Você começa a melhorar a qualidade, aumentar a sua nível de segurança pessoal, né? Nível de segurança pessoal acaba aumentando. Então, tem que educar. E eu acho, Christian, que nós, profissionais da área de TI, a gente tem também uma responsabilidade Sim. em relação a isso. No sentido de... a gente tem tanto conhecimento, né? E dividir esse conhecimento... Sim. Né, com a sua família, nas suas redes sociais. E são Importante. pequenas coisas, né? Pequenas. Por exemplo, colocar um duplo fator de autenticação, não conectar em toda a rede que tem aberta por aí, isso é prescindível. Não tem, no shopping a gente vê, né, os Wi-Fi abertos, nos cafés. Tem um certo zelo por isso, né? Não tem plano de dados, não acabou... Não entra. Vai em casa ver o que precisa fazer. Se alguém precisar de você, ele vai te ligar, né? De qualquer jeito, né? Vai te ligar a pessoa. Não precisa ficar vendo as coisas em rede aberta. E se precisar, existem alguns meios de você ter uma internet um pouco mais segura, né? Então, por exemplo, fazer uma VPN, aí já fica um pouco complicado. Existem alguns serviços até gratuitos para você usar que garante um pouco de segurança, né? Mesmo que você não esteja numa zona de conforto ali da tua rede de casa, mas você vai estar um pouquinho confortável aí para poder fazer alguma transação, ou seja, um e-mail, ou coisas do tipo, né? Christian, eu queria explorar um pouco você. Pode, vamos lá. Não, é que se a gente for falar tudo que a gente gosta aqui, vai ficar até de madrugada, não? Vamos lá. Eu queria explorar um pouco você, porque quando a gente fala de P, né? Quem é... Vamos traçar aqui um perfil da empresa P. Tá. E aí a gente continua no meu raciocínio. Bora lá. A empresa P, geralmente, ela é de uma família, um conjunto de pessoas, ou seja, um ou dois, às vezes é um irmão com irmão fazendo algum negócio, ou um negócio familiar. Outro ponto que a gente pode... O pessoal de espetinho, que a gente já comentou algumas coisas, vende um espetinho aqui. Esse pessoal também é muito carente de tudo, né? Então, acho que traçar o perfil, o faturamento é pequeno para a subsistência deles mesmo, ou seja, não é uma coisa muito alta, é ali ele para se manter mesmo, né? A gente pode dizer que, assim, você falou familiar, então, assim, sei lá, até umas 5 pessoas. Isso. Onde ele é muito especialista em determinada área. Sim. Mas não é um especialista em tecnologia. Não. Por exemplo, um boleiro, um especialista em bolo ali. Tem a menina que faz o bolo, a menina que faz o caixa, coisas pequenas mesmo, não é muito mais do que 5 pessoas. Tá. E dentro desse cenário, são pessoas que têm a expertise naquilo que eles se propõem a vender, Sim. Usam de alguma forma a tecnologia, Sim. ou para se comunicar, ou para vender esse produto. E estão ali na sua batalha diária, que a renda acaba sendo o faturamento dessa empresa, que a gente chama de P, que é a pequena empresa, é a subsistência daquele grupo de pessoas ali. Sim. Tá bom? Então, estabelecemos esse cenário. Beleza. A gente fala muito aqui sobre inteligência artificial. Tá. Né? Então, eu queria trazer aqui alguns exemplos de negócio e eu queria pedir para você algumas sugestões de como esse negócio pode prosperar mais, ou com inteligência artificial, ou usando uma outra ferramenta, uma outra tecnologia, que você pudesse trazer insights para as pessoas de como é que é o negócio. Como é que vai? Vamos lá, desafio. Então tá. Desafio aí. Valendo! Não, legal, bom. Imagina o cenário de uma mercearia. Tá bom. Tá? Uma empresa pequena, que é o marido, a mulher, 2, 3 pessoas, 5 pessoas, um negócio familiar. Como que ele pode inovar esse negócio? E outra coisa, ele é tão especialista nessas vezes, essa vendinha, essa mercearia, está há tantos anos e ele está acostumado a fazer sempre daquele jeito, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, primeiro, eu acredito que
ele entender para quem que ele está vendendo, né? Como eu falei ali, né, anteriormente. Entender quem é o público que está chegando até ele. Uma das coisas que a gente gosta mais quando a gente está comprando alguma coisa é ser personalizado, ou seja, ele conhece você, ele fala teu nome, então ainda a gente não entrou em tecnologia, então, ou seja, você diminuiu o espaço entre você e o seu cliente. Eu acho que é fundamental para qualquer negócio, independente com tecnologia, sem tecnologia, tentar chegar perto da pessoa mesmo, até isso vai quebrar muitas barreiras, né? Então, estabelecido isso, que você já mapeou o seu público, você, por exemplo, usar um chat... Não, como é que chama? O WhatsApp, né? Você já deve estar usando o WhatsApp. Se você não está usando o WhatsApp para os folders ali que você faz, você já está perdendo um pouco de time. Então, usar o WhatsApp para mandar informações dentro de um grupo ali de clientes que sejam especiais para você, fazer algumas coisas de automação que não é difícil você fazer mesmo em casa com o WhatsApp. Então, saber um pouquinho só, pega um filho ali, como eu disse, né, um sobrinho, um primo ali que sabe um pouco, montar isso. E, por exemplo, usando o ChatGPT, não, o próprio o WhatsApp hoje tem ali embutido, já tem inteligência artificial. Então, você pode fazer algumas... Por exemplo, olha, pessoal, a receita da semana para X. Ó, eu tenho abobrinha, eu tenho tudo para fazer isso aqui, tem promoção, por exemplo. Ou seja, você fazer alguma coisa ali nesse sentido de tentar fidelizar mais o cliente. Bom, como você me perguntou sobre um exemplo ali, né, de usar inteligência artificial com alguma coisa, enfim... Você hoje consegue, usando o WhatsApp, você realmente consegue usar a inteligência artificial porque já está embutido. Então, criar um grupo ali com teus clientes e colocar algumas coisas ali para você interagir mais com os teus clientes e estar mais próximo deles, eu acho que é uma coisa bacana de se fazer. Então, se for um outro tipo de negócio, um barbeiro. Um barbeiro. Ó, eu tenho vários problemas com barbeiro, porque eu tenho 2 meninos e eu, não somos 3. Então, e eu preciso, às vezes, muitas vezes, eu não consigo agendar, porque ou estou com falta de tempo, ou eu esqueço, enfim. Eu realmente, aí são 3 sempre, eu e meus 2 filhos para cortar o cabelo. Então, o que eu tenho percebido da barbearia é que eles usam já algumas ferramentas, mas o processo deles não está legal. Porque, por exemplo, se eu tenho 3 meninos, nós 3, vamos cortar o cabelo, por que já não usa o próprio, por exemplo, um calendário do Google? Ó, Christian veio tal dia. 30 dias ou 20 dias, faz uma chamada. Ó, Christian, já deu 20 dias, está cumprido o cabelo. Ou seja, dá, né? E dá para fazer isso também automaticamente com o Google ou com o próprio WhatsApp, você coloca ali usando os dois, dá para fazer algumas coisas interessantes com as ferramentas que você tem hoje. Mesmo que eu pague uma ferramenta X, às vezes elas não vão te lembrar que o Christian já tem mais de um mês que cortou o cabelo. E a gente sabe, quando corta o cabelo, dificilmente a gente vai com outro. Então, se a gente é meio que fiel, né? Meio que fiel ao nosso barbeiro. Então, se eles interagirem melhor, colocar um lembrete para ele, ó, o Christian já veio tal dia. Ó, Christian, pelo WhatsApp, né? Você já cortou o cabelo, vamos cortar de novo? Tá grande, não sei. Então, coisas simples, né? Se for um contador? Pô, um contador é legal. Contador para o uso da inteligência artificial, você consegue muita coisa com o contador, porque uma das coisas difíceis, por exemplo, para um contador, no Brasil principalmente, né, a parte de legislação muda o tempo todo. Então, se você pedir por dentro de um chat GPT, mesmo gratuito, se você usar outra ferramenta, usar gratuito mesmo, perguntando sobre uma legislação, me explique a legislação, faça um resumo. Então, esse tipo de coisa é muito, muito valioso. Até mesmo
os contadores pequenos, por exemplo. Não precisa ter uma conta paga do ChatGPT, né? Então, até mesmo para poder você ter uma pessoa nova que entrou, conversa com o ChatGPT aqui um pouco sobre esse tema e ela vai aprendendo ali com o próprio chat, né? Porque ele já tem uma base grande, né? Então dá para fazer bastante coisa interessante. Na parte fiscal, análise de contrato, dá para fazer bastante e gratuitamente, né? Isso que é o mais importante, né? Precisa só de um pouquinho de conhecimento de computação, mas nada do que o contador já não faça hoje, né? Até porque ele faz a transmissão, né, de impostos, guias, essas coisas, né? Sim, então está próximo. Tá bem próximo. Até só para finalizar, o contador, hoje em dia, dentro do próprio ChatGPT, você procurando agentes ali gratuitos, você já tem alguns agentes gratuitos para contadores, então não precisa nem gastar dinheiro, né? Então é uma coisa interessante. Christian, como seria uma transformação digital numa lavanderia? De lavanderia, interessante. As lavanderias têm muitas máquinas, né? Ou seja, toda hora elas colocam roupa, tiram roupa, põem roupa. Então, vou botar aqui o cenário da lavanderia, onde ela tem as roupas, as máquinas, né? Basicamente, de interagir com o cliente dizendo, olha, eu tenho uma máquina liberada, tal hora vai liberar uma máquina. Ou seja, eu me programar ali dentro de um formulário, ou até mesmo dentro de um WhatsApp, ou seja, pelo meio digital, para poder dizer ao meu público que eu tenho uma máquina livre que ele pode vir. Ou ele até mesmo agendar, me agenda uma máquina para tal horário que eu vou levar minha roupa de cama, né? Ou através de um e-mail, ou através de alguma coisa nesse sentido. Como eu falo, acaba sempre vindo na proximidade com o cliente, né? Ou seja, você está bem próximo do cliente. Então, existem muitos aplicativos de agendamento que dá para usar. Tem um aplicativo de agendamento de reunião que você pode usar em vez de reunião. Cada sala é uma lavanderia, então é uma máquina. Então dá para você pensar um pouco como se adapta o processo da lavanderia para dentro do digital, né? Então, até mesmo eles já, de certa maneira, todas os P's já usam uma pequena transformação digital, que é o meio de pagamento, um Pix, uma chave Pix ali, manda aqui, deposita o dinheiro. Então, ele tem que melhorar um pouco o processo dele dentro da empresa dele para colocar algumas coisinhas devagar, digitalmente, para poder fluir. Então, esses agendamentos via calendário são bacanas de fazer. Você falou de pequenos ajustes, né? Uhum. E tem também aquele povo que gosta de usar planilha, né? Tem. Olha, eu vou falar para você que planilha é um gremlin, né? Na hora que você vê, tem um. Na hora que você vê de novo, tem um monte, né? E cruza, e proc-v. Não, tem muito mesmo. Tem bastante. Hoje em dia, com inteligência artificial, gratuito, a gente está falando de gratuito aqui ainda, tá muito fácil de usar a planilha do Excel, mas muito fácil. Por quê? Dentro do Google, por exemplo, das planilhas do Google, ele já vem com o Gemini. Então, você às vezes não precisa nem saber fazer um proc-v. Só pede, tá aqui, ajuda aqui para fazer um proc-v. Então, você consegue otimizar. Para fazer várias planilhas, ou uma, ou várias, você consegue linkar uma com a outra bem facilmente usando essa... o Google, eu dei um exemplo, mas tem a Microsoft também, que dá para fazer isso no Office Online. Então, é bem tranquilo. Uma das coisas que eu percebo bem, né, que você tem uma planilha para uma coisa, tem uma planilha para outra, a empresa não consegue ter uma planilha só para tudo. Sempre ela tem um puxadinho aqui e um puxadinho ali. Então, eu acredito que existem ferramentas dentro do próprio, por exemplo, o Power Automate pode te ajudar um pouco. Aí precisa um pouquinho mais de saber tecnologia, mas pode te ajudar muito a resolver os problemas dentro das planilhas. Que mais a pessoa pode usar dentro de uma planilha? Hoje em dia, você consegue gratuitamente também usar alguns inteligências generativas
para te analisar essas planilhas. Você coloca a planilha ali, anexa, ela já vai te dar um insight em cima dos dados que tem nas planilhas. Então, dá para fazer bastante coisa hoje em dia gratuitamente, sem gastar nada mesmo. Que bacana. Christian, queria entender com você como você vê o papel das associações comerciais. Como elas podem apoiar as PMEs? Sim, eu acho que é um papel-chave aí. Eu acho que elas conseguem, dentro do contexto da cidade, elas conseguem trazer todos, né, que estão ali, até mesmo porque tem o cadastro de todo mundo. Então, eu acho que é importantíssimo no desenvolvimento de tecnologia dentro dessas P's, né? Porque as MEs, né, o todo, né? Eu acho muito importante nesse sentido, elas trazer perto da tecnologia. Então, porque para evitar uma exclusão das empresas pequenas nessa transformação digital. Então, tanto em segurança quanto conscientização, tudo isso é muito importante para poder fortalecer essas empresas e poder realmente elas terem um retorno maior, usando inteligência artificial, usando ChatGPT, agentes, tudo isso que está se falando agora, né? Isso, tudo com segurança, né? Logicamente. Christian, eu queria pedir para você olhar aqui para essa câmera e deixar um recado para quem está assistindo a gente. Bom, Rô, eu tive uma conversa hoje e eu acho que faz muito sentido colocar aqui. É um insight ou uma conversa, né? Enfim. Quando vocês forem comprar um curso, comprem realmente e façam, porque existe muita gente que compra o curso e não faz. E isso acaba sendo muito ruim, porque você desperdiçou um dinheiro. Então, se você comprar um curso, faça. E se for de graça também, faça. Porque ele realmente vai fazer você evoluir, independente do tipo de curso, é técnico ou não, tecnológico, não. Começou, termina. Eu acho que é importante para não virar um colecionador de cursos do Udemy. É isso. Christian, queria entender com você como é o seu momento pausa na programação, que é a hora que você está ali relaxando, que você não está trabalhando. O que você gosta de fazer? Olha, eu sou de uma geração que de Atari, de Super, eu gosto de jogar. Realmente, eu gosto bastante de jogo que não me faça pensar, né? Eu não preciso estar, ou seja, eu entro ali e saio dando tiro para todo lado, não quero pensar em história, nada. Então, eu gosto muito de videogame, então eu jogo bastante. Até os amigos do meu filho também falam, nossa, tio joga? Eu gosto de jogar, né? Então, eu acho que é isso. Minha pausa é realmente o videogame. Bacana. Tanto que eu tenho 3 em casa já, 3 videogames. Então, Christian, muito obrigada. Obrigado a você. Eu amei conversar com você, amei muito te bom. rever. Muito bom mesmo, sempre. Obrigada. Obrigado. Meu amigo, minha amiga, muito obrigada pela sua audiência. Obrigado. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo que a gente fez com bastante carinho. Tem várias informações que você pode depois acessar o Christian aí, Sim. né? Nas redes sociais, ele está aí à disposição de vocês. Obrigada pela audiência. Obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.